Olá, irmãos. Meu nome é Jorge Bispo. Eu congrego na Igreja Cristã de Nova Vida com a minha esposa Yara. Nós somos também treinadores de líderes do curso de Finanças Crown da Universidade da Família. É um curso que ensina a lidar com o dinheiro da maneira que Deus orienta, segundo o que está nas Escrituras. Então, quero fazer mais uma orientação para vocês para esse tempo, mas que não fique só para esse tempo, mas para tempos posteriores também. Então eu quero falar com vocês de três coisas. Eu quero falar de providência divina, desejos e necessidades. E no finalzinho eu quero dar uma dica de cursos do Sebrae para você que é empreendedor ou que quer empreender. Que decisões você deve tomar agora, como é que você pode fazer isso agora, tá bom? Então falando de providência divina. Eu separei aqui o capítulo 6 de Mateus, que está no meio do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 6, Jesus dá continuidade ao seu ensinamento. E nesse capítulo ele começa falando de ajuda aos necessitados. Aí quando chega lá no versículo 24 de capítulo 6 de Mateus, ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamon, ou a Deus e ao dinheiro, dependendo da versão. Então nós não podemos ter dois senhores, nós temos apenas um Senhor, que é o Senhor Deus. Ele é que é o orientador da nossa vida. Ele é que nos dá a direção através da palavra, através das Escrituras. E é a ela que nós devemos obedecer. E a palavra diz que Deus é um Deus de providência para os seus filhos. Ele não deixa faltar nada para a gente. É a promessa dele atender aos nossos desejos. E aí, a partir do versículo 25 desse capítulo 6 de Mateus, ele começa a falar, por que você está preocupado com as necessidades? Olha para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, mas eu alimento todas elas. Olha para os lírios do campo, que eles não tecem, não fiam. Mas eu visto eles melhor do que se vestiu Salomão em toda a sua glória. Então por que você está preocupado com essas necessidades? Aí no versículo 33 desse capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, qual é a orientação de Jesus? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Ele já tinha falado no versículo 31, o comer, o beber e o vestir. Essas necessidades não te faltarão, porque essa é a providência divina. Ele vai cuidar de mim e de você, porque somos filhos. Ele vai cuidar de nós. Então, no vídeo passado, eu falei com vocês que nós devemos viver com 70% a 80% da renda que Deus coloca em nossas mãos. Como é que a gente vai usar essa renda? Sabendo dividir entre desejo e necessidade. Os recursos que Deus tem mandado para a gente é suficiente para atender às nossas necessidades. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso desejo na frente das necessidades. Nesse momento de crise, você está olhando para as situações anteriores e vendo que você podia ter poupado um pouco mais. Não precisava ter trocado de celular, nem trocado de carro, nem comprado uma roupa nova. Era possível você usar ainda a anterior por mais tempo, mas era um desejo que você atendeu. Nós precisamos atender com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, primeiro as necessidades, depois, se possível, os desejos. Porque necessidade nós não vamos passar, porque a providência divina não vai permitir isso. Deus vai sempre nos atender. Então, não coloque desejo na frente de necessidade. Nesse momento, talvez obrigatoriamente, você está atendendo só necessidade, porque parte do recurso foi cortado. Mas se foi ao contrário, se Deus está permitindo você prosperar mesmo nesse tempo de crise, lembra que existem necessitados, que a orientação de Jesus é ajudar os necessitados, ok? E aí eu quero falar com vocês dessa orientação para os empreendedores. Eu já tinha falado no vídeo anterior sobre os cursos do Sebrae, e o Sebrae tem mais de 20 cursos que são feitos online e gratuitamente, cursos de curta duração, e eu separei lá da lista 4 cursos que eu vou recomendar a vocês, 3 especificamente que os empreendedores, quando começam o seu negócio, incorrem em erro, e aí eu vou recomendar 3 desses. O primeiro deles é formação de preço de venda.
O curso de formação de preço de venda vai fazer você entender que preço você deve colocar no produto que você está oferecendo, para que você tenha um resultado favorável. O outro é de atendimento ao cliente. Muitas pessoas falham elas mesmas no atendimento ao cliente, ou quando alguém é contratado para o serviço, não é treinado para atendimento ao cliente. Muitos clientes deixam de comprar em você por causa do atendimento. Tá? E o outro é como controlar o fluxo de caixa. Quem tem controle do fluxo de caixa passa pela crise com tranquilidade. Mas quem não consegue fazer isso vai ter problema, talvez até fechar o negócio. Então aprenda a partir de agora, se você não sabia antes, a controlar o seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Então entre lá e aprenda sobre isso, que vai ser bênção para a tua vida, que você quer empreender. E o quarto curso que eu quero falar para vocês, que tem lá, que é recente, que é especificamente para esse momento, mas que vai permanecer, é como vender pela internet. Muitas empresas estão caminhando para o e-commerce, para a internet agora, porque é a alternativa que eles encontraram. Mas isso pode ser feito continuamente. Mas aprenda como fazer isso de maneira correta. Não, meus irmãos, não se preocupe com esse tempo. Daqui a pouco passa. Nós vamos voltar a estar numa vida mais tranquila. Mas nós precisamos ter a nossa vida entregue ao Senhor. Então a recomendação é: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então permaneça no Senhor, persevere na palavra do Senhor, para que Ele mantenha as mãos sobre a tua vida. Amém?